Hoje é sexta-feira, dia 23 de dezembro, praticamente já é véspera de Natal. Essa data tão importante do nosso calendário cristão, do nosso calendário familiar, que, embora algumas pessoas façam críticas para a ocasião, para a data, mas é uma data muito importante, uma data que nos traz lembranças afetuosas muito importantes para cada um de nós. E é claro que ela continua e continuará sendo uma data cristã muito importante e também uma data familiar bastante importante. É claro que eu quero aproveitar essa oportunidade para a gente pensar em algumas coisas relacionadas à data. E por isso eu vou ler com você, sinteticamente, um texto bíblico do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no verso 1 até o verso 12, que fala o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam eles onde o Cristo haveria de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Em Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor do que as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao povo de Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu ir também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram e abriram os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, que eram ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. Esse é um texto conhecido, nem sempre bem interpretado, mas um texto que nós conhecemos, um texto de Mateus, falando sobre o nascimento de Jesus e, no caso, falando sobre a surpreendente visita que Jesus, Maria, José recebem dos reis magos. Muitas pessoas tentam falar sobre o que eram esses magos, tentam fugir da realidade de que eles eram de religiões que não tinham nada a ver nem com o monoteísmo, com o cristianismo menos ainda, nem com o judaísmo. Eram pessoas que estudavam as estrelas, os astros, e faziam isso não apenas de modo científico, mas de maneira religiosa, inclusive. Tanto que eles observam um fenômeno no céu e vão adorar a pessoa a qual a estrela estaria indicando a direção. Adoração não é ciência, adoração é religião. E o interessante é que eles vão até lá, até a Judéia, se deparam com Herodes, e a gente pode tirar algumas lições desse texto. Primeira é que aqueles que nascem, aqueles que são de Deus, aqueles que são aqueles. A primeira lição que a gente pode tirar dessa passagem é que aqueles que são do bem, aqueles que são de Deus, são conduzidos pelo Espírito Santo, assim como esses homens, provavelmente três, foram conduzidos pelo Espírito Santo, mesmo sendo eles pessoas de outras religiões,
E o Novo Testamento está repleto de casos, de exemplos, de pessoas que foram guiadas por Deus, tratadas por Deus, abençoadas por Deus, cheias de Deus e que não eram cristãos, judeus, monoteístas, porque a graça e o amor de Deus não é propriedade de alguma tradição religiosa. A bondade de Deus se estende para toda a humanidade. E onde houver um coração receptivo, ali a sua graça encontra morada. E essa é uma das principais e mais belas lições que o Natal tem a nos deixar. Qualquer coração em que a mensagem do recém-nascido encontrar acolhimento, ali ele pode fazer morada. Outra coisa também é que Herodes, que estava no trono e se sentia ameaçado pelo que poderia representar o nascimento político de um rei dos judeus, usa a adoração como mecanismo para fazer as suas maldades. E ele fala para os reis lhe avisarem, porque ele também queria adorá-lo. E ele não queria adorar Jesus. Ele queria eliminar Jesus. Ele queria eliminar a suposta concorrência, porque gente vaidosa acha que o mundo inteiro quer o seu lugar. Gente vaidosa, insegura e interesseira acha que todos se matam para ter o seu lugar e que todos podem ser uma ameaça em potencial. Outra coisa, tem muitas pessoas que usam a adoração, a pregação, o serviço, a religião para tirar proveito próprio. O interesse não é adorar Jesus, não é servir as pessoas, não é viver o Evangelho, não é pregar a bondade de Deus para as pessoas, é apenas tirar proveito do que essa posição pode lhe dar. Proveito financeiro, proveito de poder, proveito de status, proveito nos mais variados termos. E que você não deve se impressionar com quem apenas fala de adoração, pregação, bondade, porque a maioria dos religiosos usam esses discursos, mas nem todos vivem na prática o que esses discursos significam. Alguns deles fazem como Herodes, usam discursos piedosos para tirar proveitos muito pessoais, como diria Dietrich Bonhoeffer, uma piedade perversa. É uma casca de piedade, mas que revela uma intencionalidade e um sentimento bastante egoísta, bastante perverso, bastante interesseiro. Os reis magos eram nascidos de Deus e, portanto, não voltaram para aquele caminho, porque Deus os guiou para outro caminho, para não terem que se deparar novamente com Herodes. Agora, o interessante é que aqueles homens vão até um lugar improvisado, mal cheiroso, sujo, e lá eles encontram quem eles estavam procurando. E o texto bíblico diz que eles não se importaram com o cheiro, com a simplicidade, com as poucas pessoas que ali estavam reunidas. Tinha mais animais do que gente ali reunido. E isso não foi nenhum tipo de impedimento para quem tem o coração voluntarioso e quem tem o coração postulado na simplicidade do Evangelho. Pelo contrário, o texto diz que ao ver o recém-nascido, eles se encheram de grande e intenso júbilo. E eu espero que você, na noite do Natal, que você, diante do que representa o simbolismo do Natal, possa se encher de grande e intenso júbilo. E você só será cheio disso se você compreender que o Natal é simplicidade, é acolhimento, é perdão, é fragilidade, porque é isso que representa Jesus. Onde que eles encontram o recém-nascido? Num berço de ouro, num palácio, num templo luxuoso, no topo de um altar? Não. Encontram numa manjedoura,
lugar que não foi feito para colocar recém-nascido nenhum, local que foi feito para que os animais pudessem comer. O rei dos judeus nasce de modo improvisado, sem glamour nenhum, sem grandeza nenhuma, repleto de simplicidade, repleto dos animais aos quais nós devemos amar e respeitar como criação de Deus e amada pelo Deus Criador. Se você rejeita, despreza, maltrata, abandona animal, você não pode ser um cristão, você não pode ser uma pessoa de Deus, porque pessoas de Deus não agem dessa maneira. Se você não vê a graça de Deus na simplicidade, você ainda não nasceu de novo, porque é lá que a graça de Deus se manifesta. Se você acha que a graça de Deus está nos megas templos, nos lugares luxuosos, no topo dos altares, nos holofotes, você precisa nascer de novo, porque você está procurando por Jesus no lugar errado, no lugar onde ele não está. Ele está no lugar em que às vezes a gente acha que ele não estaria. Ele está nos lugares improvisados, no lugar de pobreza, de simplicidade, no lugar onde um menino frágil e recém-nascido se encontra, no lugar do improviso. Improviso não como descaso, mas improviso como fruto das coisas do dia a dia, das imprevisibilidades que a vida tem a apresentar. E Mateus, ele é muito feliz quando ele abre o seu evangelho mostrando que o Salvador se chamará Emanuel, Deus conosco. E ele conclui dizendo que a última fala de Jesus foi: Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos dias de alegria, nos dias de riqueza, nos dias de saúde, nos dias de santidade, mas também nos dias de tristeza, de decepção, de escassez, em que você pecou, ele continuaria lá, porque essa é a sua promessa. Mateus enfatiza do início ao fim do Evangelho a sua simplicidade. Ele nasce numa manjedoura e morre nu pregado a uma cruz, sem holofote, sem glamour nenhum. Eu desejo que a sua ceia seja próspera, seja farta, seja cheia de paz, de intensa alegria e júbilo, mas também desejo que você pense naqueles que não terão a mesma sorte nessa noite, daqueles que estarão em dificuldades das mais variadas, que você pense nas crianças que não terão presente, que você pense nas famílias que não terão sustento, e que a gente não só pense, mas que a gente possa saber também que a caminhada cristã é fazer algo para que as injustiças diminuam ao ponto de não existirem mais. Que a gente possa fazer algo como cristãos e cristãs, sabendo que a pobreza extrema é uma ofensa contra Deus, é fruto do pecado humano, não de quem passa por ela, mas da ganância de quem tem muito e não reparte, fazendo assim a obra de Deus. Que nós possamos, na nossa caminhada e na nossa jornada como pessoas de Deus, fazer o que cabe a cada um, a cada uma, para que as desigualdades sejam diminuídas, para que as escassez sejam amenizadas, para que as pessoas tenham pelo menos o que comer e fazer isso com dignidade, com paz e com alegria. Isso é compartilhar o Evangelho. A palavra compartilhar vem de partir e comer do mesmo pão, e é para isso que Jesus nos chamou. Que você e a sua família tenham um excelente Natal, com muita paz, com muita prosperidade e também com muito comprometimento. Inscreva-se no canal, deixe seu like e a gente se encontra em breve.